Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui mais uma vez com a gente. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Sol brilhando lá fora. Um excelente domingo a todos nós. E o São Paulo vai perder posições, pelo menos é o que se espera nessa sequência deste domingo, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que fazer e como fazer para deixar uma vitória praticamente assegurada escapar? Aliás, não é a primeira vez. No Campeonato Brasileiro, já é o 3º jogo na sequência que o São Paulo vence o primeiro tempo e depois acaba cedendo um empate. E o empate em Santa Catarina contra o Avaí acabou saindo até barato. O Copete fez um milagre. Se livrou até do Jandrei e acabou errando o alvo. O São Paulo teve um pênalti no primeiro tempo a seu favor, o Reinaldo converteu, é o batedor oficial. No segundo tempo, por alguma razão, o Reinaldo não quis bater o pênalti. E aí o Caleri, e aí aconteceu até com o argentino. Esse fracasso do São Paulo, o argentino errou o pênalti e a partir desse instante o Avaí cresceu. E a vitória do time de Santa Catarina só não veio por detalhe. O Copete perdeu um gol incrível, que nem eu perderia. Mas o gol de empate do Avaí, esse sim merece um capítulo à parte. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Vamos lá. Foi horrível o resultado no estádio da Ressacada. Vamos lá. É óbvio que o técnico Rogério Ceni deixou o campo com cara de poucos amigos. Os torcedores também lamentaram e não é para menos. O São Paulo jogou muito, mas muito mal, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo dominou as ações, teve um pênalti ao seu favor, convertido pelo Reinaldo, que é o batedor oficial. No segundo tempo, comecinho, tinha tudo para o São Paulo ampliar a vantagem em mais uma penalidade. O Reinaldo ia para a cobrança, não foi, passou a responsabilidade para o Caleri foi e a coisa não aconteceu. Bom, o Rogério Ceni, com cara de pouquíssimos amigos, depois do jogo, falou sobre essa questão da penalidade, falou sobre o resultado e estava com cara de poucos amigos mesmo, com razão. O São Paulo vencia o Corinthians fora de casa, acabou cedendo o empate. O São Paulo vencia o Ceará no Morumbi, acabou cedendo o empate. O São Paulo vencia o Avaí em Santa Catarina, acabou cedendo o empate. São 13 jogos de invencibilidade, esse é o lado bom, mas se a gente colocar aqui na balança, nesses 13 jogos são 7 empates, 7 empates e 6 derrotas. Muito empate. Aliás, na parte alta, eu falava aqui no vídeo anterior, na parte alta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, nenhum time empatou mais que o São Paulo. E o Rogério Ceni comenta sobre o lance do segundo pênalti, aquele em que a bola não entrou. Diz aí, Rogério. O pênalti, depois que a bola sai, não entra a bola, no tiro do gol é mais fácil de fazer qualquer cruzamento. O primeiro batedor é o Reinaldo, a responsabilidade dele bater quando está dentro de campo. E o Luciano e Caleri são os outros dois batedores. Só que o Caleri não bateu nesse campeonato brasileiro, o pênalti contra quem foi exatamente o jogo. Cuiabá, se não me engano, Cuiabá bateu o pênalti. Então, assim, os três são denominados, mas o primeiro batedor é o Reinaldo. A decisão a ser tomada é dele, a não ser que ele não esteja com confiança, um dos outros dois executa a cobrança. O resultado foi péssimo, a apresentação depois do pênalti foi péssima, foi muito ruim. E nós, assim, infelizmente, mais uma vez, nós tivemos a oportunidade de, se não chegar à liderança, mas dentro chegar aos 16 pontos, e nós não falhamos, nós não conseguimos. E depois que perdemos o pênalti também, baixamos a cabeça, desistimos do jogo, o Avaí acabou crescendo. Até então estava um jogo tranquilo, um jogo controlado, mas depois disso a gente perde confiança, consequentemente o resultado que nós viemos buscar aqui, que era uma possibilidade real de vitória, conseguimos e voltamos decepcionados novamente para casa. Decepcionado para casa, eu acho que isso resume tudo. Agora teve um lance capital no jogo, claro que a pressão foi muito grande do time de Santa Catarina, que vinha de 3 derrotas consecutivas, conseguiu pelo menos um empate graças a um chute de longa distância que o Jandrei deu rebote e o Muriqui acabou fazendo, mandando para as redes. Aí a pergunta é, quem falhou nesse gol do São Paulo? Será que foi a zaga que deixou o chute vir de longe? Segundo o Rogério Ceni, goleiro que foi, excelente goleiro que foi, olha,
Eu, se fosse o Jandrei, colocaria aquelas barbas longas de molho. Escuta aí. Um chute de 30 metros de distância, tem que deixar chutar essa distância, a não ser que não possa chutar no gol. Então, assim, não é o sistema, jogou bem, Miranda jogou muito bem, até fez o que foi. Miranda, Diego e Léo foram super bem no jogo. Independente do time que fosse escalado hoje, com quem fosse escalado, com as mudanças, tentando deixar o time mais ofensivo, com o Rigoni no lugar do Igor, que foi muito pouco à frente hoje, jogando de ala, que é a principal função dele, e o Reinaldo, na hora que cansou também, nós colocamos o Hélio. Mas, independente dos nomes, a vitória tinha que ter, não tem. É que cada vez que toma um gol tem uma falha de não sei, cada vez que faz um gol é uma coisa boa, né? Então, assim, o jogador chuta de 25 minutos, 28 metros de distância, desculpa, não tem, isso não é problema, zero problema você ter um chute dessa distância, senão você tem que jogar sem goleiro, né? Tem que marcar, botar mais um cara para marcar assim. Chutar de meia distância é uma coisa que nós chutamos, eles chutam. Fazer as coisas de maneira correta. Olha, o Rogério Ceni não é de economizar palavras e o Jandrei precisa sim colocar as barbas de molho. Senão tem que jogar sem goleiro. Foi a frase aí do treinador do São Paulo, excelente goleiro que foi. Imagino como esteja a cabeça do Jandrei. O São Paulo na quinta-feira joga contra o Curitiba às 8 da noite fora de casa. Ainda não venceu como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Isso é muito pouco para um time que tenta, pelo menos, a meta inicial, classificação para a Libertadores. O campeonato está muito equilibrado e pontos como esses que voaram em Santa Catarina, mais 2 pontos, 2 contra o Avaí, 2 contra o Ceará, 2 contra o Corinthians e jogando bem um tempo e aí a coisa desanda. O São Paulo está com 13 jogos de invencibilidade. Nesses jogos de invencibilidade são 7 empates e 6 vitórias. No Campeonato Brasileiro, 13 empates consecutivos e contra o Avaí na ressacada. É para sair de ressaca mesmo, porque a coisa não foi bem. E poderia ter sido pior. O Copete teve na pequena área, se livrou do Jandrei consciente e bateu para fora. Claro, alguém vai lembrar que o Caleri também teve uma cabeçada nos instantes finais e a bola poderia ter entrado. Só que o Avaí dominou o São Paulo no segundo tempo. O São Paulo estava abatido, como o Rogério Ceni já disse aí, psicologicamente, depois do segundo pênalti perdido, e deu muito espaço. Para um time desse potencial, para um time que sonha grande, não pode se abater tanto, não pode ceder tanto campo para o adversário, mesmo jogando fora de casa. O São Paulo deixou uma decepção muito grande, na minha opinião, não jogou bem. Para mim, a falha foi do Jandrei, muito grande. Eu falei para vocês que na sexta-feira eu voltei a jogar futebol depois de uns 6 anos e eu dei rebotes assim, porque eu brincava de goleiro e voltei a brincar de goleiro. E na sexta-feira eu dei rebotes assim, mas eu não jogava há 6 anos. O Jandrei treina todo dia. Eu acho que se o São Paulo vai atrás de um goleiro e foi atrás de um goleiro que joga bem com os pés, precisa pensar num goleiro que joga bem com as mãos. Isso faz falta. Tá bom? Bom, a gente fica por aqui. Eu gostaria da sua opinião, seu comentário, seu palpite, seu desabafo. Vamos trocando figurinhas por aqui. São Paulo volta a campo na quinta-feira contra o Coritiba, que empatou também neste sábado fora de casa contra o Ceará. 1-1. Empates, empates, empates. Ei, São Paulo, que tristeza, hein? Até a próxima. Tchau.